Olá, vamos mostrar passo a passo como utilizar a planilha de cálculo de impostos de empresas para operações inerentes à atividade imobiliária. Ela traz 3 modalidades de negócio: venda de imóveis, locação de imóveis e serviços da construção civil e equivalentes. Aqui já tem uma observação. No caso de renda com locação de imóveis e serviços, estas duas situações, o cálculo baseia-se na estimativa mensal, cujo resultado pode ser projetado para um acumulado anual. Veremos isso lá quando estivermos cuidando de locação e de serviços, tá? Bom, então vamos já para o primeiro caso, que é venda de imóveis. Sempre os campos em azul degradê são os que podem ser preenchidos, ok? Bom, vamos começar aqui. Valor de venda, vamos considerar R$1 milhão. Custo do imóvel é aquilo que está contabilizado, tá? Então você vai lá na contabilidade, né, no balancete e tal, e vê lá qual é o valor registrado como custo do imóvel. Digamos 600 mil. Vou lançar como pelo valor positivo e ver o que acontece. 600 mil, aqui, olha lá. Valor deve ser negativo, ele rejeitou, né? Eu vou por repetir e eu vou pôr um negativo aqui, ó. Pronto, agora sim ele aceitou. Ganho na operação. Olha, essa informação é relevante na questão do cálculo do lucro real aqui, mas desde que não esteja suplantado pela informação que estiver neste campo, outros custos e despesas, tá? Porque o que importa no lucro real é aqui o resultado final do exercício, tá bom? No caso do lucro real, o resultado do exercício tem impacto direto no cálculo dos impostos. Durante o ano, os impostos podem ser calculados com base em estimativa de lucro, e somente no final do ano é que se faz a sua apuração definitiva, sendo que os recolhimentos realizados até então são compensados na apuração pelo LALUR ao final do exercício. Em suma, você conseguirá ter uma análise comparativa mais substancial se considerar uma previsão de resultado do exercício. É aí que entra o campo outros custos despesas. Este aqui, ó. Ok? Ele deve ser usado para diminuir ou eliminar o lucro do exercício, a fim de influenciar o cálculo do imposto de renda e da contribuição social no lucro real, apenas no lucro real. Agora, no caso do lucro presumido, aqui embaixo, né? Tanto faz o resultado do exercício, já que os impostos incidem diretamente sobre o faturamento ou receitas. É a mesma coisa. Após o desconto de uma margem de presunção de lucro. Então, tanto faz o resultado do exercício, porque sempre a base vai ser esta daqui. O faturamento, a venda, o valor da venda, nesse caso, né? Sabendo o resultado previsto para o ano seguinte, né? Digamos 150 mil, você deve alterar este campo para que aqui fique com 150 mil. Então, no caso, tem que ser também aqui valor negativo, 250 mil. Olha lá. E aí, resultado final, 150 mil como previsão, tá certo? Então, lucro estimado. Este lucro estimado é que terá efeito, né, será base de cálculo para isso daqui. Está até escrito aqui, lucro, 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 tá vendo? Para o imposto de renda, adicional de imposto de renda e a contribuição social. Daí a necessidade desse campo, tá? Mas, por outro lado, se o resultado esperado for superior ao ganho da operação, então igual ou superior aí os 400 mil reais neste exemplo, né? Então, deixe esse campo vazio. Vamos lá, vazio. Tá ok? Porque dessa forma você conseguirá ter uma resposta isolada do peso dos impostos, né? Só com base na operação em análise, ou seja, nessa operação de venda de R$1 milhão. Da forma como está, pensando só na operação, vamos analisar aqui os impostos no lucro presumido. Vejam que na estrutura que foi montada, tem aqui uma coluna para impostos, né, os tipos de impostos incidentes, a base sobre a qual esses impostos serão cobrados. Então, quando eu falo que valor de venda é sobre esse 1 milhão. 8% significa que é 8% de 1 milhão. Incidência. E aqui tem a alíquota, né?
de cada um dos impostos. E aqui o valor do imposto, que é o resultado do cálculo. Então, se eu der F2 aqui, você vai ver que ele está simplesmente pegando 1 milhão e multiplicando por 0,65% para encontrar o valor do PIS. Mesma forma, para o cálculo da COFINS, ele está pegando 1 milhão, F2, e multiplicando por 3%, que é a alíquota do COFINS. No caso do imposto de renda, aí já é diferente. Como nós estamos falando de presunção de lucro presumido, ele, no caso de venda de imóvel para empresas que têm o KNAI referentes à compra, venda, negociação, tal, de imóveis, então, para essas empresas, a presunção de lucro é de 8%. Ou seja, pega 8% de 1 milhão e aplica 15%, que é a alíquota do imposto de renda. Aí se chega a 12 mil reais. Adicional de imposto de renda tem uma outra forma de cálculo. Está aqui o cálculo do adicional do imposto de renda. Ele tem a mesma presunção de 8%, igual ao do imposto de renda. E no caso da contribuição social, a presunção é de 12% e a alíquota 9%. E tem também, finalmente, o INSS. No INSS, vejam, ó, cobrado somente sobre o faturamento e aplicável às empresas da construção civil optantes pela desoneração da folha de pagamento. O que isso quer dizer? Que há empresas da construção civil, da atividade imobiliária e tal, que atividade imobiliária não, porque acho que compra e venda não entra. Mas se a atividade preponderante for construção civil, aí tem os KNAI certinho, tem que ver toda a legislação, tal. Mas se ela tiver tido a opção, né, de optou pela desoneração, então o que acontece? Ela aceitou pagar 4,5% sobre o faturamento, ok? Em que tenha como referência assim, tudo que tem incide PIS e COFINS, basicamente também incide o INSS para as empresas desoneradas na base de 4,5%. Só que nesse caso nós não vamos considerar esse custo, tá? E esse 4,5% sobre o faturamento substitui os 20% sobre a folha de pagamento, tá bom? Daí a desoneração sobre folha de pagamento. Agora vamos falar sobre lucro real, começando por explicar a utilização de crédito PIS/COFINS, né, nessa modalidade aqui, nessa opção de regime tributário. Bom, primeiro, diferença. Lucro presumido tem alíquotas fixas que são incidentes diretamente sobre o valor da venda. Está aqui informando isso, né? Mas no caso do lucro real, o PIS e o COFINS considera como desconto aquilo que foi gerado de crédito sobre as compras, tudo que envolve custo, despesas relacionadas à atividade da empresa, tá certo? Então, por exemplo, no nosso caso, que é um valor de uma venda de imóvel, não há dúvida de que o custo do imóvel entra como 100% como um crédito de PIS/COFINS. Então, por isso que está 100% aqui, tá bom? E esse crédito é deduzido do débito gerado pela venda do imóvel. Então, o 1 milhão gerou um débito de 1,5%. Então, pegou esse 1,5% sobre 1 milhão e deduziu de 1,5% sobre 600 mil. Sobrou R$ 6.600. A mesma coisa para COFINS, tá? E aqui embaixo, a parte de imposto de renda, adicional de imposto de renda e contribuição social, a diferença é que eles recaem diretamente sobre o lucro. Mas não no final, não sobre o lucro de cada mês, mas sim, ou de cada operação, mas sim no lucro do exercício, tá certo? Então, por isso que agora há pouco nós tentamos explicar que a importância de utilizar esse campo aqui para diminuir, se fosse o caso, o lucro final, porque é sobre ele que é calculado o imposto de renda adicional e a contribuição social, tá certo? Então, preferimos manter, né, como se estivesse fazendo uma análise exclusivamente da operação. Então, se colocarmos aqui, ó, clicar em F2, ó, vocês percebam que os 400 mil aqui embaixo é que está sendo calculado na base de 15%. Igualmente aqui para o adicional e igualmente aqui para a contribuição social. E o INSS
é a mesma coisa que nós explicamos ali, tá certo? Tem o mesmo efeito, tá bom? E aqui percebam que o peso do imposto, no caso do lucro real, é de 14,9% sobre 1 milhão, ou 37,25% sobre o ganho da operação ou sobre o lucro estimado aqui, R$400 mil. Então, nesse caso, não há dúvida de que o lucro presumido é a melhor opção. Se você está fazendo isso como um ensaio para o ano seguinte e tal, essa situação te mostra que o lucro presumido é muito melhor, tá bom? Se aumentássemos aqui o custo para, digamos, 800 mil, será que essa realidade iria se manter? Não. Não, ainda assim, o lucro presumido é melhor. Por pouca diferença, mas ainda é melhor. Vamos aumentar aqui para 900 mil. Agora, o lucro real seria preferível, né? Agora, quando a atividade da sua empresa não é a de compra, venda de imóveis e tudo mais, ou seja, não está ligada à atividade imobiliária, então você vai se enquadrar aqui, né? A sua operação vai ser considerada como um ganho de capital. E o ativo vendido deverá estar no ativo não circulante, na sua contabilidade. E vejam que o ganho de capital, ele significa que, sobre a diferença entre o valor da venda e o custo, no caso R$100 mil, você pagará, então, a alíquota de 15% de imposto de renda, o adicional de imposto de renda e 9% de contribuição social. No caso aqui, 2,8%. Por quê? Porque o ganho foi muito baixo. Qual a diferença aqui no lucro presumido e do lucro real? Simplesmente a questão do adicional de imposto de renda. Porque no caso do lucro presumido, o que faz? Ele calcula o trimestre, a receita, a soma das receitas do faturamento no trimestre. E aí calcula o adicional de imposto de renda deduzindo R$60 mil. No caso do lucro real, ele faz diferente. Você também vai recolher 15%, 9% e tudo mais, tá certo? Mas no caso do adicional de imposto de renda, você tem que considerar que você está fazendo essa apuração no final do ano. Então, o redutor é R$240 mil. Redutor do quê? Do lucro. Como o lucro foi 100 mil e é inferior, então não teve adicional de imposto de renda, né? E no caso, os 15% do imposto de renda e os 9% da contribuição social estão sendo cobradas sobre este lucro, que vale aquela mesma situação de que se eu tivesse aqui, digamos assim, eu tive prejuízo ou o lucro foi zero, tá? O lucro teve prejuízo, R$200 mil. Então não teve nenhum imposto. Por quê? Porque não apurou, não teve lucro no exercício. Então, no caso do lucro real, a questão do ganho de capital é totalmente absorvida pelo resultado da empresa, tá certo? No final do ano. Então você pode até ter tido um ganho de capital isoladamente na operação, mas a sua empresa, no cômputo geral, dentro do exercício, não conseguiu ter lucro. E imposto de renda adicional e contribuição social são cobrados sobre o lucro. Apenas esclarecendo que a diferença entre os 240 mil, que entra como um redutor no adicional de imposto de renda na base de cálculo do lucro real, ele é 240 mil porque é 20 mil por mês vezes 12, tá certo? E aqui, 60 mil, porque é 20 mil vezes 3 em função do trimestre. Por isso que se chegou a 60 mil e 240 mil reais, tá bom? Bom, acho que no caso de venda de imóvel, está explicado. Vamos agora para locação de imóvel. Criamos aqui para a análise da locação de imóvel uma estrutura de recebimento mensal de aluguel, tá bom? Então, digamos que você alugou aí um galpão grande, um prédio, tal, pelo valor de 100 mil reais mensais. Olha lá. Aqui, a questão do custo também tem interferência direta aqui na apuração do lucro real, tá? É a mesma questão, né? O lucro real calcula alguns impostos, como o imposto de renda, adicional de imposto de renda e contribuição social, sobre
o lucro do exercício, né? Então é a mesma situação. Se você põe menos 100 aqui, você vai estar indicando que não teve lucro, e aí vai ter uma influência e não vai estar cobrando imposto de renda, tal, ou se o lucro foi menor, a incidência vai ser sobre o lucro e não sobre o valor da mensalidade, tá ok? Mas, situação normal, vou deixar assim aqui vazio, tá bom? Então vamos analisar exclusivamente o aluguel recebido, né? Então, segue o mesmo critério que lá no que nós fizemos a análise das vendas, só que a base de cálculo, no caso de locação, ao invés de 8%, tal, como está lá na venda, 8, 8 e 12, é 32% para o imposto de renda adicional e contribuição social, né? E aqui tem um efeito que chega a 12,53% o impacto do imposto sobre um aluguel de R$100 mil mensal, né? Aqui no adicional de imposto de renda está considerando agora um redutor de R$20 mil, que é referente a cada mês, tá bom? Então está bem proporcional. No caso do imposto do lucro real, mudam as alíquotas, tem a mesma questão lá da influência do crédito PIS/COFINS, mesma coisa, tá certo? E nenhuma diferença, tudo igual, não muda nada, tá certo? No lucro real não muda nada, é a mesma forma de cálculo e tudo mais, né? Mesmo princípio. Tá? E vejam que no caso do lucro real, o custo dos impostos somados chega a 41,25% neste exemplo, né? Ok? E aqui em cima nós temos empresa de atividade imobiliária, seja com imóvel no ativo circulante ou no ativo não circulante. O que isso quer dizer? Porque quando um imóvel se destina à renda, ele tem que estar no ativo não circulante. Mas se a empresa se dedica à atividade imobiliária, ela tem que apurar isso, não como ganho de capital, mas como um resultado operacional, tá certo? Então, tem que estar aqui em cima, e ela vai ver, estou no lucro presumido, é este o cálculo, estou no lucro real, é este o cálculo, tá certo? Claro que entra nessa análise, né, ela não pode ser sempre exclusivamente em função da operação, por isso que tem esse campo, né, reforçando isso. Porque se é uma empresa que, apesar do aluguel, tá certo, ela tem despesas que superam esse faturamento, então se o meu lucro no final do exercício for zero, vai compensar trabalhar no lucro real. Tá certo? Porque se ela todo mês fizer a apuração de resultado lá e perceber que ela teve prejuízo, ela não tem que recolher imposto de renda e adicional de imposto de renda. E desde, claro, que o peso do PIS/COFINS, né, seja adequado e não encubra, ou seja, tem que fazer o cálculo, tá certo? Tem que colocar aqui um valor, digamos que o lucro no exercício tenha sido proporcional mensal, seja de 50 mil. E não de 100 mil. Então você põe aqui menos 50. Olha lá. E você continua analisando, ainda assim, lucro presumido, e assim você vai trabalhando, né? Você tem que ir montando o cenário de acordo com a sua realidade aí, ou com a sua previsão, né? Bom, aqui também, empresa de atividade não imobiliária, é a mesma coisa. A diferença é que também, claro, é considerado um ganho de capital. No ganho de capital não tem PIS/COFINS, e o resto segue a mesma base, a mesma forma de cálculo da venda de imóvel que explicamos há pouco, tá certo? Está aqui também, então, locação de imóvel. E agora, serviços prestados. Bom, serviços prestados, a única diferença é que tem um acréscimo aqui do ISS. E aqui está considerado 5%, mas esse percentual tem que seguir a regra de cada município, ok? No mais, olha, tudo depende das variáveis que você estiver considerando aqui na sua análise, tá bom? Mas, em suma, é uma excelente ferramenta para quem precisa não só montar cenários, fazer esse tipo de análise e tudo mais, mas também para entender a incidência dos impostos e como eles são calculados. Bom, é isso. Essa ferramenta está disponível no site planilhaacessível.com.br. Ficamos à disposição. Obrigado pela oportunidade e até breve.